Galera do Renove do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está no novo curso Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça. Ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu e você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá. E aí, galera do Cafofo do Renove, tudo bom, pessoal da Igreja Batista Emanuel e todos vocês que estão aqui conosco assistindo essa aula do tema Justiça, riscando as injustiças na nossa história. Hoje nosso tema geral nessa segunda aula é Justiça no Antigo Testamento. A gente vai falar sobre esse tema tão importante, só que agora falando dessa parte de justiça só no Antigo Testamento. E eu quero ler alguns textos para vocês que estão no Antigo Testamento, só para você entender a importância da palavra justiça para Deus no Antigo Testamento. Veja bem, se você fosse querer ser apresentado, como é que você gostaria de ser apresentado? Eu, muitas vezes, sou apresentado como pastor Tiago, né? Ou pastor Tiago da Igreja Batista Emanuel, ou pastor Tiago de jovens, né? Do Renove, ou dos adolescentes do Cafofo. Normalmente usam muito esse título para mim, né? Mas imagina que quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, durante várias vezes, ele se demonstra com um título parecido assim. Ele se demonstra, pode passar aí, olha só, Salmo 68, verso 5. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Você vai ver em vários momentos Deus se colocando como aquele que defende as pessoas em sua dificuldade. Então ele é esse Senhor dos exércitos, Deus todo-poderoso, mas é aquele que acolhe o pobre, a viúva, o estrangeiro. Então é uma maneira muito forte de se apresentar. Eu quero dizer que esse tema tem mexido muito comigo, assim. Tem um próximo texto que a gente vai falar aqui, que é o Provérbios 19 e 17. Pode passar aí. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Olha só, dizendo que a nossa ação é uma ação para o próprio Deus. A ação que a gente faz para o pobre é uma ação para Deus. Quando eu era menor, minha mãe, ela meio que adotou uma pessoa que morava na rua.
E ela não morava diretamente na rua, mas ela passava o dia na rua. E essa pessoa tinha muita dificuldade. Ela estava ali, ela tinha uma dificuldade neurológica ali, né, de desenvolvimento. Ela teve uma doença logo pequenininha e isso travou a sua capacidade, às vezes, cognitiva de aprender algumas coisas. E ela foi muitas vezes oprimida, essa criança. Ela foi oprimida como adolescente e até como adulta. Então, ela sofreu vulnerabilidades de várias formas, inclusive física, emocional, sexual. E essa menina, ela foi trazida para nossa casa e a gente cresceu durante um bom tempo com ela em nosso lar. E mesmo pequeno eu comecei a entender ali, na verdade, da minha adolescência para a juventude, eu comecei a entender a diferença, a discrepância que às vezes alguém que passa às vezes na pobreza e na violência ou na falta de acesso passa para alguém que teve uma família, que teve cuidado, que teve acesso. E era muito discrepante. E ao mesmo tempo eu pude ver Deus chegando junto na vida dessa mulher que já era adulta, mas que tinha uma mente de uma criança e cuidando dela. E eu pude ver ali na minha adolescência, poder perceber o quão Deus foi cuidadoso com essa jovem. Porque Deus é esse que é pai do órfão, da viúva, do estrangeiro, do vulnerável. E Ele tem um cuidado especial sobre essas pessoas. Deus, Ele se importa com essas pessoas porque Ele quer usar a mim e a você nesse processo. E eu quero mostrar a você como no Antigo Testamento isso acontece muito. Há um texto que eu gostaria de falar para você, mais um, só para você entender, que a gente vai ler ele e eu vou mostrar a referência. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías 1, 15 ao 17. Eu tenho certeza que também você já escutou aquele texto muito conhecido que o próprio Isaías vai falar. Qual é o jejum que eu desejo? Qual é o jejum que eu espero? Não é que desamarrem as cordas da opressão, a maldade, a violência? Então Deus, Ele se importa muito, isso vai acontecer muito na Bíblia, muito na Bíblia, muito na Bíblia. Então, eu quero mostrar a você de maneira rápida o que é que o Primeiro Testamento vai falar e como ele serve como guia. Mas será que o Primeiro Testamento realmente serve como guia para a gente hoje, já que ele é Antigo Testamento? Eu fiz de propósito botar para vocês a palavra Primeiro Testamento, porque não é que ele é antigo que ele está ultrapassado. No entanto, o Primeiro Testamento, ele tem um papel, vamos dizer assim, conduzindo a história para a gente. Ele tem um papel de fazer Jesus chegar. E é claro que o Antigo Testamento, ele tem um papel diferente do Novo Testamento. Olha só, vamos ler um texto aqui para a gente, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, inclusive, o Antigo Testamento está incluído nesse papel de instruir a gente na justiça. Mas é óbvio que o Antigo Testamento vai ser diferente do Novo quando vai aplicar isso. E qual é a primeira aplicação que eu quero trazer para você? O Antigo Testamento, ele não vai vir com a mesma força do Novo, porque Deus, em Jesus, cumpriu a maioria, vamos dizer assim, se não o todo, do Antigo Testamento em Jesus. Especialmente as leis cerimoniais, as leis cíveis e as leis religiosas. Por que eu falei se não todo? Porque, por exemplo, Deus cumpriu todo em Jesus. Mas é claro que, quando a gente vai ler lá o Antigo Testamento, Êxodo 20, a gente vai ver, não matarás. É claro que essa lei vale para a gente hoje. A gente continua valendo para a gente totalmente. Matar é um pecado, assassinar é um pecado horrível e que afronta diretamente o Deus que criou a vida. Mas, quando a gente vai ler Levítico, se você já leu Levítico, tem várias leis lá que tem uma direção para o povo de Israel e que não se aplica diretamente para a gente. E quando a gente olha direitinho, está falando muito daquele povo e apontando para a pureza
do próprio povo de Deus que aponta para Jesus, que é santo, que é perfeito, que é o verdadeiramente cerimonialmente puro, que o seu sangue, esse povo que não podia tocar em sangue, é aquele que o sangue dele lavaria os nossos pecados. Então, trazendo a aplicação, vamos ver o próximo texto aqui para vocês entenderem, assim, uma pergunta. A lei foi cumprida? Primeira pergunta. Foi, em Jesus. Mas é possível comparar Israel com o nosso mundo atual, baseado no Antigo Testamento? Primeira pergunta, né? Vamos responder ela. Pode passar aí. A lei foi cumprida, porém ela se aplica para toda a nossa vida ainda hoje. Romanos 12, o que é que fala lá? Que a gente tem que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Não é mais sacrifício de animais, como o Antigo Testamento. Não é mais esse tipo de sacrifício, mas essa aplicação do Antigo Testamento mudou. A gente continua sacrificando, mas a nossa vida é um sacrifício inteiro para Deus. A gente entrega ela com um aroma agradável ao Senhor, a nossa vida. Hebreus 13 vai falando nessa mesma ideia. A gente vai ter uma vida agora purificada. A gente não tem mais essa purificação cerimonial que tinha em Levíticos. Mas a nossa vida, você depois pode avaliar, ela tem uma cerimônia de se entregar a Deus, se separando, vamos dizer assim, de atitudes que estão fora do padrão de Deus, para ter uma vida santa ao Senhor. Então a gente não tem essa mesma ação de antigamente, mas a gente aplica de outra maneira, porque Jesus cumpriu essas obras do Antigo Testamento, mas o que Deus queria para o povo continua para a gente hoje, uma vida santa, uma vida em sacrifício, uma vida que adora ao Pai em espírito e em verdade. Então isso continua. E a segunda coisa que eu fiz a pergunta, que é sobre a gente é igual ao povo de Israel? Não é mais. Por quê? Porque o povo de Israel era um estado onde Deus era o rei dela, uma teocracia. E nós somos hoje o quê? Uma democracia capitalista, em que Deus, ele é o dono, ele é o rei para quem o conhece, para quem é o dono da sua história, mas Deus não é o dono do coração de todas as pessoas aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da China. Então, assim, a igreja não é um estado de Israel. Ela não é assim. No entanto, é desejo de Deus para o mundo que a justiça dele continue sendo a verdade para todos os povos. E olha só, Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele continuou dizendo o seguinte, não adianta, onde você estiver, mesmo que César seja o imperador, mesmo que seja o presidente que for, faça o que é justo, o que precisa ser feito para esse país, mas continue fazendo para Deus aquilo que ele pede para você. Isso é bem interessante que em Daniel, dentro de um ambiente de um império que era violento, que tinha muita coisa errada, Daniel foi questionar o rei lá sobre algo errado que ele tinha feito e trouxe a profecia. Então, a justiça de Deus continua sendo justiça, continua sendo verdade, apesar de não estar dentro do povo de Israel, dentro da nação de Israel. Então, ok, a gente saiu do Antigo Testamento, mas os princípios continuam, as aplicações são diferentes, no entanto, a verdade de Deus permanece, mas as aplicações vão ser diferentes. Então, vamos fechar esse parêntese para entender que você não vai ler Levíticos e vai ler de maneira literal, mas vai entender o que é que Deus quer fazer para a sua vida. Então, vamos avançar mais um pouquinho e entender o próximo ponto. Então, qual é o desejo de Deus para o seu povo hoje? Aliás, hoje não, né? Para o seu povo no Antigo Testamento. E a gente vai avançar para o seu povo hoje. Pode passar aí? Olha só. Primeira coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês, eu não vou ler o texto todo, você pode acompanhar, é que Deus tinha um desejo. Eu quero trazer para você ficar um pouco confuso agora, mas a gente vai chegar numa conclusão. Não era para ter pobre no povo de Israel. A cada 7 anos, era para as dívidas serem perdoadas. E quem tivesse sem terra, recebia a terra de volta. Se alguém tinha virado escravo, deixava de ser escravo. Se alguém estava em alguma situação, teria que receber o apoio para se reestruturar. A cada 7 anos. Era o ano da libertação. Isso está em Deuteronômio capítulo 15. Então, olha só, no final de cada 7 anos as dívidas deverão ser canceladas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Mas avança mais um pouquinho aí. Olha só. Pode passar. Mas será que o texto vai entrar em contradição agora? Porque um pouquinho mais à frente, olha esse verso. Dê-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Pode passar. Sempre haverá pobres na terra. Ué, não era para que não houvesse pobre na terra, que ia haver isso? Então vai haver pobre na terra? Agora é confuso esse texto, hein?
Preste atenção, porque isso aqui é muito importante no que a gente está falando. Justiça, a primeira aula que você assistiu, era aquilo que trazia retribuição para o povo, era trazer justiça. Se a pessoa não teve justiça, a pessoa foi machucada, ela precisa ser restaurada. Se faltou dinheiro, comida, ela precisa ter repor isso para ela. Se faltou cuidado, tem que dar para ela. Então isso é justiça. E a cada 7 anos era um momento de retribuição, de justiça. Se isso acontecesse de verdade, não haveria pobre. Porque os pobres sempre vão ter, cada tempo, por causa de escolhas erradas, de pecado, de situações que às vezes acontecem de catástrofe, de problemas. No entanto, se o povo de Israel fosse fiel a Deus e perdoasse as dívidas, emprestasse com generosidade, amasse de verdade, esses pobres da terra sempre iriam acabar. Eles se renovam por causa dos problemas, mas se houvesse generosidade, perdão, amor, eles iam cessando. Se renovava, mas cessando, porque Deus sempre desejou uma nação que tivesse cuidado. Esse era o desejo de Deus para o povo de Israel. E olha que interessante, essa era uma promessa, porque Deus disse assim, pode deixar, deixe o ano em que vocês perdoam as dívidas, eu vou abençoar a terra de vocês, não tenham medo. Se você ler Deuteronômio capítulo 15, isso é tão interessante. O perdão fazia eles assim, deixarem às vezes de trabalhar e devolver terras, e o pessoal falava assim, e agora? Vou ficar sem nada? E Deus está dizendo assim, não se preocupe, eu vou fazer esse ano ser mais generoso do que os outros, porque eu cuido de vocês. Então, esse é um ano da libertação, e eu queria que vocês entendessem que não é só isso. 4 leis que Deus tinha permitido, você vai ter que pesquisar, assim, ler com cuidado, para a gente não tomar tanto tempo aqui, mas para que o povo de Israel tivesse sempre a renovação do cuidado com os mais necessitados. O que eu falei foi a lei da libertação. A cada 7 anos, as pessoas que tivessem dívidas, sem propriedade, que tivessem perdido sua propriedade até sua liberdade, estariam libertos. Segunda coisa, a lei da respigadura. Veja que coisa linda. Dentro de uma empresa que talvez trabalhasse ali com agricultura, o dono da empresa não deveria nem tirar todos os grãos de uma vez só, e os que caíssem no chão, ele não deveria pegar. Por quê? Para que a pessoa que fosse muito pobre tivesse a capacidade de também levar esses grãos para sua casa, para ter o que comer. Então, ele teria o trabalho de ir lá pegar e também de, vamos dizer assim, ter o seu sustento. Não era uma esmola, era a dignidade de poder trabalhar. Então, ele também distribuía o seu... Você já estudou a história de Ruth? Tem muito a ver com essa lei da respigadura. Ele não poderia, o dono daquele, vamos dizer assim, fosse um milharal, não poderia tirar todos os grãos, teria que deixar para que o pobre também se alimentasse. Terceira coisa, lei do dízimo. Nós damos os dízimos, né, tal, mas no Antigo Testamento, a cada 3 anos, o dízimo, ele também era separado de maneira também exclusiva ali para ser distribuído para viúvas, estrangeiros, para órfãos, para que houvesse uma grande festa e mantimento para eles. Então essa lei, a cada 3 anos, oferecia cuidado para esse povo que tinha vulnerabilidade, também para os levitas, porque era um povo especial que morava para adorar a Deus e eles não tinham herança. Então esse dízimo era dado a eles, para que eles tivessem sustento. E o último aqui, ó, a lei do ano jubileu. 7 vezes 7 dava 49 anos da lei. Nesse ano aí, quando dava 49 para 50 anos, gente, acontecia o ano da libertação. Aí o negócio era maior ainda. Não tem nenhuma política pública no mundo que já chegou a isso, na minha opinião. Era o ano da libertação mesmo. Se havia 7 anos o ano de libertação, aqui o negócio era muito maior. Era quando terras realmente eram devolvidas. Havia generosidade de cuidado para as pessoas. Era cancelado todo empréstimo. Pessoas que tinham problemas, morria a situação. E a terra também ficava sem produzir durante esse ano, para que houvesse uma restituição da própria terra de descanso, e só era pego assim o que desse na folhagem e tal, porque era o ano do descanso de Deus, do Shabat. E as pessoas que estavam ali em dívidas descansavam, as pessoas que tinham dificuldade recebiam, e era o cuidado. 4 leis para que o povo que necessitava tivesse o cuidado de ter restauração. Por isso que
na cabeça de Deus dada ao povo de Israel, não deveria haver pobre e miserável no povo de Israel, porque mesmo com situações de dificuldade, de decisões erradas, haveria de tempos em tempos ações para suprir e restaurar esse povo. Então, trazendo uma coisa interessante, vamos para lá, mais um. De onde vem a pobreza? De condições sociais injustas ou de ações pessoais desajustadas? Você sabe que essa é a pergunta muitas vezes dos extremos políticos, né? Na Bíblia, nenhum e nem outro só. Na Bíblia, ela pode passar de opressão, desastres naturais, incapacidade de tomar decisões corretas, de tudo isso. Opressão porque na Bíblia você vai ver várias vezes uma pessoa que tem poder podendo oprimir a pessoa que tem menos poder e cobrando mais juros, querendo emprestar dinheiro e cobrar juros. Aí Deus fala assim, não cobre juros daquele que não tem condição de pagar. No ano do jubileu, perdoe ela. Desastres naturais. O que aconteceu com Canaã na época ali que José estava no Egito? Fome. Eles não tinham o que comer. Isso é um desastre natural. Se fosse só aqui nesses dois, a gente ia dizer, tá vendo? Aqui a política de esquerda é a melhor. Não é culpa de ninguém, isso é culpa das pessoas, da situação. Mas você vai ler Provérbios, você vai ver assim, o tolo, com as suas próprias mãos, destrói tudo que fizeram para ele. Com o seu pecado, ele destrói todas as coisas, os seus caminhos desmantelam. Então a Bíblia também fala muito em Provérbios que as nossas próprias decisões nos levam à ruína. Então, se alguém ler só isso aqui, vai dizer, você está vendo? A direita está certa, porque são as nossas escolhas individuais, nosso empreendedorismo, a nossa falta dele. Mas a Bíblia ela não consegue ser modelada só pela política ou ideologia. Então, o Antigo Testamento, se você tentar colocar ele, enquadrar em qualquer modelo político, você não vai conseguir. Ele é abstrato demais. Ele não consegue nem no capitalismo aqui democrático e nem numa sociedade assim que ela é comunista e numa sociedade que ela é toda assim com todo o povo. Por quê? Porque nesses extremos ou você vai ter que desrespeitar a individualidade ou você vai ter que, você vai desse extremo ao outro, como a gente está falando aqui, porque a sociedade civil que vê o aspecto privado, a individualidade e coloca isso como tudo, você não respeita a sociedade em geral. E a pessoa que só vê assim o todo, esquece a individualidade. E o Antigo Testamento considera essas duas coisas. Veja que interessante. Por último, a gente está chegando aqui no final, pode passar, é que a aplicação que eu gostaria de trazer para vocês dessa aula é que o Antigo Testamento ela vai trazer aplicações e princípios sobre como a justiça de Deus ela deve ser aplicada no dia de hoje. Eu queria só fechar com um texto conhecido que muita gente já usa quando vai dar dízimo, por exemplo. A gente mesmo fala aqui no Renove, no Cafofo, no Culto, que é 2 Coríntios, que, se não me engano, capítulo 8. Sabe qual é o exemplo que ele vai usar? Ele vai usar o exemplo do maná, que Deus deu um maná para todas as pessoas no Antigo Testamento. Quem juntou demais, sabe o que aconteceu? Estragou. Porque o maná era o seguinte, ninguém tinha de mais nem de menos, tinha para todas as pessoas. A aplicação de Paulo, pegando uma coisa do Antigo Testamento para o tempo dele, era dizendo assim, gente, não acumula, seja generoso. Então, a ideia que o Antigo Testamento está trazendo sobre justiça é o de compartilhar. É de saber que a terra não era de Israel, a terra era de Deus. Por isso que ele ia abençoar. Ele dizia ao povo rico de Israel assim, não cobrem além do que deviam, perdoem, porque eu vou abençoar vocês. Se a gente pudesse trazer uma aplicação para os dias de hoje, de várias, é que Deus é quem sustenta a gente. Se Deus deu mais condição para alguns do que para outros, há possibilidade de Deus cuidar da gente, mas a gente sabe o que? Louco por acúmulo, e isso mata a gente. Que Deus possa ajudar a gente nesse processo, e eu garanto que você ainda vai aprender bastante com as próximas aulas. A gente se vê logo mais no próximo encontro, você vai aprender muito com Jesus. Deus te abençoe.